Você já deve ter visto algumas empresas desenvolverem suas campanhas de endomarketing usando um slogan chamado Somos uma família. Bom, eu acredito que o ideal do mundo corporativo é você poder chegar nesse nível de dizer que dentro da sua empresa vocês são mais do que colegas de trabalho. Vocês são uma família. Esse nome, né, família, é muito forte, é muito poderoso. Então, quando uma empresa abre mão dessa estratégia de endomarketing, de comunicação interna, de dizer que no ambiente de trabalho todos são, além de colegas de trabalho, uma família, isso significa para mim, quando eu escuto isso, que existe ali uma verdade, uma conexão, algo muito maior do que apenas um compromisso profissional. Que existe ali uma relação emocional, existe uma entrega, existe uma verdade. Então, quando as empresas falam sobre somos uma família, é muito delicado quando essa frase não é verdadeira, porque você não consegue mentir sobre isso. Ou você faz parte, ou você se sente parte dessa família, ou não. Né? Não existe mais ou menos, não existe você frequentar uma casa e não fazer parte da família. Então, o mundo ideal é que a gente chegue nesse objetivo, que a gente chegue nesse ponto de estar lá num ambiente corporativo, trabalhando, num ambiente de trabalho e poder dizer que você sente como se pertencesse a uma família, que vai mais do que um trabalho, as pessoas são mais do que colaboradores, colegas de trabalho, são membros de uma família. Quando eu escuto isso, eu fico super feliz de saber que tem essa realidade acontecendo no ambiente corporativo, mas também me preocupa de que essa verdade esteja sendo usada de uma forma apenas para se criar uma imagem, para se criar um conceito e esse conceito ser furado. Então, se você, como gestor, como líder, como empreendedor, está querendo abrir mão dessa estratégia, né, dessa cartada, de lançar uma campanha de endomarketing, de usar esse slogan, né, para mostrar como o ambiente de trabalho seu é unido, né, usar desse mote de que somos uma família, eu vou pedir para você refletir em 3 aspectos. O primeiro aspecto é, se somos então uma família, que valores essa família tem que se conectam com os meus valores colaborador? Que valores nós, colaborador e empresa, família, temos em comum? A primeira coisa que conecta uma empresa são as famílias, são esses valores. Então vamos dar um exemplo prático. Quando a gente está falando de uma família, de um ambiente corporativo, obviamente não é a sua família de sangue. A família de sangue você não escolhe, né? Ou você escolhe num outro plano astral, mas não aqui no nosso plano material, né? Você não escolhe estar lá, você não escolheu estar lá, você nasceu lá. Mas quando você começa a namorar uma pessoa, você se casa com essa pessoa, você tem um relacionamento com uma outra pessoa, um marido, uma esposa, uma parceira, um parceiro, você começa a frequentar uma outra família, uma família que você escolheu fazer parte, uma família onde você criou uma conexão, uma família onde você se sentiu parte, pertencente. E um dos primeiros critérios para que essa família te acolha e que você acolha essa família são que vocês tenham os mesmos valores. Muitas vezes, na nossa família de sangue, nós temos valores diferentes, mas somos família, né? Algo maior nos une, que são esses laços sanguíneos, né? Dos nossos descendentes, da nossa origem em comum. Quando a gente está numa família escolhida, geralmente a família do nosso parceiro, do nosso companheiro, da nossa companheira, essa família ela tem que ter essas conexões com você. Você deve se sentir conectado a ela através desses valores, desses princípios. A família PJ, a família desta pessoa jurídica, empresa, onde nós estamos escolhendo participar, fazer parte, precisam ter esses valores. Eu já comentei anteriormente, em outros conteúdos que eu compartilhei aqui no canal, né, nas minhas redes, que uma empresa, ela é uma pessoa jurídica, mas ela é uma pessoa. Essa pessoa jurídica tem personalidade, tem voz,
tem uma linguagem, tem características humanas e, principalmente, ela tem uma missão na vida, um propósito, ela tem valores que se conectam, né? Missão, visão e valores. Ela tem uma visão, ela tem uma missão, ela tem valores. Se você, colaborador, tem estes mesmos valores, você também acredita nessa visão, você também busca essa missão, você está sim conectado a essa empresa, a essa pessoa jurídica, num grau de afinidade, num grau de conexão emocional, que podemos sim dizer que vocês são mais do que empresa, mais do que trabalho, que vocês sim são uma família. Então, a primeira pergunta que eu faço, que eu quero que você, gestor, empreendedor, líder, se faça é: que valores são esses que essa minha empresa, que essa minha pessoa jurídica, que essa minha família tem, que se conectam com esses novos membros que estão chegando na minha família, esses membros escolhidos, esses membros que vieram de fora, que vieram de outra família, que trazem seus valores também, que trazem suas vivências, suas experiências. Que valores são esses que nos faz com que a gente se sinta um só, faz com que a gente sinta essa conexão? Isso tem que estar claro. Tem que estar claro para a empresa, tem que estar claro para o colaborador, tem que estar claro para o recrutador, porque lá no processo de recrutamento, seja ele externo ou interno, que esses valores são colocados à mesa e que essa verdade da conexão, ela vai acontecer. Eu comentei já em alguns outros conteúdos, novamente, sobre o processo seletivo, sobre recrutamento. E eu digo que o recrutamento ele não é uma via de uma mão só, ele é uma via de mão dupla, onde a empresa busca um colaborador alinhado a esses valores, porém, o colaborador também tem que buscar uma empresa com esses mesmos valores. Esta é a construção base, né? O princípio dessa família que eu estou escolhendo, né? Que eu estou escolhendo fazer parte, porque num relacionamento eu não escolho meu parceiro ou minha parceira sozinho. Ele também precisa me escolher, precisa dar o match, precisa ser uma coisa de ambos os lados. Se eu simplesmente me deixo escolher pela empresa, a empresa que decide me contratar ou não, unilateralmente, é uma decisão dela, pode ser que eu esteja caindo numa grande roubada, entrando para uma família onde eu não me sinto parte, onde eu não me sinto conectada, onde os meus valores não combinam com os valores da empresa. Então, assim como num relacionamento, no processo de contratação, ambas as partes precisam ter esse acordo, ter esse entendimento dessa conexão, dessa verdade em volta desses valores. Senão não há família, senão não há esse sentimento de fazer parte da família. Eu conheço casos de pessoas e empresas que trabalharam lá 10, 20 anos, às vezes, naquela mesma empresa e não se conectam, não tem essa conexão verdadeira. Então não adianta a empresa querer lançar mão de um artifício de endomarketing dizendo que somos uma família se os colaboradores não estão se sentindo parte. Isso não é verdade. E aí essa campanha tem um efeito completamente ao contrário. Em vez de você criar todo esse sentimento de união, de parceria, de colaboração, você cria um ranço, você cria uma conexão oposta, que é do tipo, como assim família? Aqui ninguém se ajuda, ninguém aqui se respeita, a empresa só cobra, os gestores são extremamente duros em cima, não facilitam, rígidos. Que tipo de família é essa? Né? Então, quando a gente fala de família, a gente tem que pensar que isso é muito sutil, é muito mais uma maneira como você constrói relação interpessoal do que efetivamente processos de trabalho. Então, a primeira pergunta é essa: que valores são esses que você, como empresa, está colocando na mesa na hora de fazer um recrutamento e que você vai validar se aquela pessoa ali vai realmente fazer parte da sua família ou não, ou se aquela pessoa vai aceitar você como família ou não. É em cima desses valores a primeira discussão que vocês têm para decidir, né, se essa relação familiar vai ter futuro ou não. E um segundo ponto que deve ser questionado, e que tem muito a ver com o terceiro ponto, que eu já vou falar logo na sequência, é uma pergunta bem simples. Então, se somos família,
se estamos todos conectados aqui como família, o que esta família está fazendo por mim? O que esta família está fazendo para me dar o suporte, para me dar uma ajuda, para me fazer evoluir, para me ajudar a resolver meus problemas, para me ajudar, às vezes, a superar um desafio, uma dificuldade? O que esta família está fazendo para eu me tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor? Se você, como colaborador, se pergunta essas coisas, essas perguntas todas, e não escuta uma resposta por parte da empresa, não tem sentimento de família. Porque família é isso, família ajuda. Mesmo às vezes você estando bravo com seu irmão, com sua mãe, com seu pai, né, com seu primo, se você vê a pessoa numa situação de necessidade, você vai ajudar. E aí, quando eu digo necessidade, são várias frentes, tanto profissional quanto pessoal. Por exemplo, se você, como empresa, lança mão de campanhas de endomarketing relacionadas à saúde, por exemplo, e Outubro Rosa, Novembro Azul, campanhas de prevenção ao câncer, ao diabetes, né, a todas as outras campanhas relacionadas à saúde e bem-estar dentro do mundo corporativo, mas tem um colaborador seu passando por uma necessidade, por exemplo, de um tratamento de câncer, que seja, como é que você está se relacionando com esse colaborador? Você está estendendo a mão para ele? Você está facilitando, de repente, um trabalho de home office ou híbrido para que ele possa fazer o tratamento dele completo? Ou você sabe se, de repente, o seu colaborador tem uma esposa, uma parceira que está vivendo uma situação de doença e que ele precisa se ausentar do trabalho para dar o suporte em casa? Como é que você faz essa relação de permissão, de facilitação para o seu colaborador poder se dedicar à família dele de verdade lá em casa? Porque se você, como família, também não estende a mão para que ele consiga esse equilíbrio pessoal e profissional, que tipo de família é essa que você está se dizendo ser, se propondo a ser? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo e que eu vi acontecer com 90% das minhas colegas mulheres no trabalho e que foram mães. Eu sou mãe de uma menina que vai fazer 7 anos agora esse ano. E assim como aconteceu comigo, aconteceu com várias amigas que estavam grávidas mais ou menos no mesmo período que eu. Todas as minhas amigas, assim como eu, quando voltaram da licença maternidade, foram desligadas do seu emprego. Então, eu me perguntei na época e me pergunto até hoje, que tipo de família desliga uma pessoa que acabou de ter um filho, né? Que acabou de ser mãe, num momento onde a pessoa mais precisa de apoio, né? E onde eu mais me senti necessitada de uma rede de apoio familiar, eu fui desligada de um ambiente de trabalho que me dava essa segurança. Então eu fiquei 4 meses em casa com a minha filha, voltei, tirei um mês de férias, né? E aí 5 meses depois eu fui demitida, né? E voltei para casa com uma criança de 5 meses de idade e sem salário. Então, que tipo de família, que tipo de apoio é esse para uma mãe que essa família está dando? E assim aconteceu com todas as minhas amigas, todas as que eu conheço. Elas voltaram da licença maternidade e foram desligadas. Eu tenho uma amiga minha que quando ela me contou que a gente estava exatamente falando sobre isso, né, o que acontece com as mulheres, mães que voltam das suas licenças maternidades, ela disse que para ela foi tão frustrante, tão decepcionante, porque ela já estava há 5 anos na empresa, trabalhando, sendo elogiada, atingindo resultados. Ela realmente se sentia parte daquela família. E ela se organizou de um jeito a voltar para o trabalho depois de 4 meses, já desmamando o filho dela, para não precisar sair do trabalho para dar de mamar no peito. E 5 meses depois, ela foi demitida. Então, ela desmamou a criança, o filho, desnecessariamente, porque simplesmente ela não esperava aquilo. Aquilo para ela foi quase como uma traição, né, da empresa tirar dela esse direito dela de seguir trabalhando apenas pelo fato dela ter sido mãe. Então, que tipo de família é essa? Então, se a sua empresa tem este olhar para a maternidade, para a doença, para
para a paternidade de um modo geral. Quando eu digo maternidade, não só apenas o voltar da licença maternidade, mas o filho doente, uma apresentação da escola. Eu tenho um amigo meu que o chefe dele não queria liberar ele mais cedo para ele assistir a apresentação do filho dele na homenagem do Dia dos Pais, né? Então, assim, ele tem um único filho, da idade da minha filha, ele tinha 5 anos na época, e ele teve que praticamente enfrentar o líder dele, o chefe dele, para poder sair mais cedo, para poder assistir a apresentação de homenagem do Dia dos Pais. Então, que tipo de família é essa que impede um pai de ir na escola do filho, ver o filho se apresentar para ele no Dia dos Pais? Então, esse tipo de sentimento, ele é tão profundo nas pessoas que, se as empresas não olharem isso com cuidado, não podem dizer que são uma família, somos uma família, porque na hora que um familiar precisa de ajuda, precisa de um tempo, precisa de uma hora de folga, precisa sair mais cedo, precisa dar um apoio para um filho, para uma esposa, para um marido, o familiar ajuda, estende a mão, entende, compreende. Então, você vai liberar o seu colaborador para assistir a apresentação de homenagem dos pais, mas depois você vai descontar aquelas horas? Isso não é ajuda, isso não é ser família, isso não é colaborar. Então, que tipo de ajuda a sua família PJ, a sua família empresa, está fazendo com o seu colaborador? Reflita sobre isso, porque só dizer no discurso que somos uma família e no dia a dia você minar esse próprio discurso, vai criando um efeito de repelir essa conexão, em vez de aproximar. Você vai distanciando o seu colaborador, porque ele vai vendo um discurso vazio dentro da empresa, onde o discurso diz uma coisa e a realidade diz outra coisa. Isso eu não estou falando só em questão de ambiente familiar, de família, de amigos, mas em relação a preconceitos, a diversidades, a aceitação, né? Quando tantas famílias aí têm problemas de aceitar, por exemplo, um novo membro da família de uma raça diferente, né? Uma cor diferente, uma orientação sexual diferente, uma estética diferente, né? Então, assim, se somos uma família, a gente tem que se aceitar, a gente tem que tentar se entender, a gente tem que tentar se conectar, porque você está contratando uma pessoa e não uma carteira de trabalho ali que você vai assinar e você vai colocar ela para trabalhar. Você está trazendo uma pessoa para dentro do teu seio familiar. Você precisa acolher e aceitar essa pessoa como ela é. Então, que valores a sua empresa tem que se conectam com o seu colaborador, que faz com que você diga então que você é uma família? E a segunda pergunta é: que tipo de conexão, de facilitação, de aproximação, de acolhimento, então, você como família está dando para esse novo membro? E a terceira pergunta é: e você, colaborador, que tipo de doação, de entrega você também está dando para essa família? Porque família não é só receber, não é aquele filho mimado que tudo quer e os pais tudo dão. Né? Família é troca, família é conexão. Então, se a sua família está te ajudando e está te ajudando a viver melhor, a prosperar, né? Então, até quando eu falo da família ajudar, às vezes você tem ali um colaborador ambiciando, né, almejando ali uma promoção, uma mudança de setor, uma mudança de função, ele precisa estudar, você pode facilitar, você pode adiantar o curso, depois ele te paga, desconta do salário, libera para ele poder ir para a aula, ou permite que ele assista a aulas, de repente, dentro do horário de trabalho. Tudo isso é o apoio que a família dá. E em troca, você como colaborador tem que pensar: e agora, o que eu posso dar a mais para essa minha família prosperar? Para que, né, a abundância chegue nesta minha família, nessa família que eu escolhi estar, que eu me conecto, que eu acredito nesses valores. Então, o colaborador, como eu falei, não é aquela criança mimada que, né, tudo é mim, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. E o que eu faço para você? O que eu posso te entregar a mais? Então, um exemplo, você como colaborador, tá vendo às vezes um colega de trabalho teu direcionando um projeto para um caminho que, pela sua vivência, pela sua experiência, você já sabe que aquilo ali não vai dar certo. E você deixa ele seguir, você deixa ele fazer até dar errado, para depois dizer: eu sabia que isso dá errado. Eu já sabia, porque lá em 1900 e bolinha eu fiz isso e também deu errado.
Poxa, tu deixou o cara quebrar a cara. Família não faz isso. Família ajuda, explica, fala, cara, não vai nessa direção. Eu já fiz isso e isso não deu certo. Se ele vai te escutar ou não, são outros 500, mas você tem que falar, né? Você às vezes está vendo ali um processo que pode ser melhorado. Vai lá, sugere, usa os canais de comunicação da sua empresa para falar, para dar uma opinião, para melhorar. Faz um pouco a mais, faz um pouco além, sabe? Mostra, participa. A sua empresa vai lá, cria programas de bem-estar, tu não participa, tu não faz parte. Eles criam campanhas de união, de confraternização, tu não vai, tu não quer. Então, assim, que tipo de entrega também você está dando para a empresa? Se você também não se envolve, se você nem levanta da cadeira na hora que o profissional ali de educação física vai lá dar a ginástica laboral, que a empresa está facilitando para você não ter dor no pescoço, dor na lombar, dor no ler, dor na mão, né? Para você levantar da cadeira, para você ter ali uns seus 5, 10 minutos de convivência ali com as pessoas da sala onde você trabalha, que às vezes você nem conhece todo mundo, às vezes são aquelas salas grandes, né, com vários setores, às vezes no mesmo lugar. Às vezes aquele momento da ginástica laboral ali é um momento que você pode trocar ideia com algumas pessoas, e aí você não vai, você também não participa, né? Fazem festas, fazem eventos, você também não vai, você também não quer se envolver. Então, que tipo de família é essa que você quer? Você diz fazer parte, mas você não participa de nada. Você também não está ali envolvido em construir essa conexão, em construir essa verdade que une as pessoas, né, sejam físicas ou jurídicas, em volta dessa aura, né, chamada família. Família é uma coisa muito séria, importante, né? A gente sempre fala, família vem sempre em primeiro lugar. Então, óbvio que você nunca vai colocar a sua família pessoal, né, sua esposa, marido, pai, mãe, irmãos, tudo mais, filhos, acima do ambiente de trabalho. Mas você deve saber que ambos se conectam, né? Que assim como a sua família mesmo ali de casa, abre mão de muitas coisas para que você possa ir trabalhar, para que você possa fazer as suas entregas de trabalho, aquela outra família lá que você escolheu participar, ela também tem que entender que tem esse compromisso com você, que quando a sua família de verdade, lá da sua casa, precisa de você, a sua família corporativa precisa entender e também precisa permitir que você possa chegar nesse ponto de equilíbrio. Hoje, as pessoas buscam este equilíbrio entre vida pessoal e profissional. As empresas que entenderem isso e permitirem isso vão ter bons profissionais nos seus quadros, vão ter profissionais entregando mais, vão ter equipes entregando mais, vão ter gestores mais conectados, mais alinhados, e isso vai trazer resultado para o seu negócio. Então, usar o slogan de que somos uma família só faz sentido se for verdadeiro. A conexão entre empresa e colaborador, ela só acontece através da verdade. A sua empresa não pode ter um discurso direcionado para um lado e uma realidade direcionada para outro lado. O discurso e a vivência, a realidade, eles têm que ser os mesmos. Você escolhe aquela pessoa para fazer parte da sua família, essa pessoa escolheu fazer parte da sua família e isso é uma entrega de ambos os lados, do colaborador e da empresa. Então, eu desejo que todas as empresas possam sim um dia dizer assim, com muita sinceridade, com muita verdade, de que são família. Porque esse é o desejo. As pessoas, elas querem isso para o ambiente de trabalho. Elas querem estar num ambiente de trabalho onde elas se sintam tão bem quanto no ambiente em casa. O que eu desejo quando as pessoas usam esse slogan da família é que para você sair de casa para trabalhar, seja híbrido, online ou presencial, mas onde você dedica aquelas suas horas do dia, você vá tão satisfeito para este ambiente de trabalho quanto você volta para o ambiente de trabalho, para sua casa, né? Essa satisfação tem que ser dos dois lados, tanto para você ir trabalhar quanto para você voltar para casa, né? O que eu desejo para as pessoas é que elas tenham ambientes saudáveis no trabalho e dentro de casa. Mas assim, como toda família, não é perfeita, tem conflitos, tem desavenças, tem experiências que te envolvem e que fazem com que você discorde de um ou de outro no ambiente de trabalho, assim como dentro do ambiente familiar. Porém, isso faz parte. Somos humanos, somos seres humanos, e mesmo que a empresa seja uma pessoa jurídica, ela é uma pessoa,
Ela tem personalidade, ela tem voto, ela tem linguagem, ela tem valores e ela é conduzida por outras pessoas em cargos de liderança, ou seja, alta, média ou baixa liderança, e por outras pessoas que compõem as equipes. Pessoas são seres orgânicos, múltiplos, variados, com vivências, com experiências, com desejos, com vontades. Conflitos sempre vão existir, seja dentro de casa, seja dentro do ambiente corporativo, e é através da comunicação, do diálogo, da parceria, deste entendimento de dar e receber, é que se constrói, sim, esse sentimento de união, de família, de prosperidade, de ajuda, de desenvolvimento pessoal, profissional, e que faz com que as empresas alcancem resultados maravilhosos. Então, use sim dessa campanha, mas use de forma sincera e verdadeira. Se você não tem essas análises feitas sobre que valores são esses, o que você como empresa está fazendo pelo colaborador e o que o seu colaborador está fazendo pela empresa, talvez não seja bom lançar mão desse tipo de campanha de endomarketing. Agora, se você avaliar todos esses critérios e falar, não, eu acho que sim, eu acho que finalmente podemos dizer que somos mais do que colaboradores e colegas de trabalho, somos sim uma família. Então, dentro deste ambiente de trabalho, o que vai importar para a gente poder ter essa campanha validada são todos os benefícios que isso traz para a empresa. Então, ser uma família significa ter profissionais entregando mais do que eles realmente você pediu ali no job description, né, na descrição da vaga, entregando mais. É uma empresa preocupada realmente, com sinceridade, na qualidade de vida dos seus colaboradores, seja através de campanhas de benefício, seja através de gestores com este olhar humano, com essa gestão e organização das tarefas, que permite que o colaborador tenha essa liberdade. É uma empresa pensada não apenas no lucro, né, lá no fim, na visão, no lucro, mas no dia a dia de como chegar lá neste lucro, nessa meta, nesse objetivo, né? Os fins, eles não necessariamente justificam os meios, porque o que vale, no fim das contas, é o caminho, é a jornada. Você ganha pequenas batalhas todos os dias, para lá no fim do ano, no fim do seu quê, do seu quarter, do seu mês, né, não sei como a sua empresa mede os resultados, você pode chegar lá e dizer que deu tudo certo, né, que tudo funcionou e que o resultado chegou. Mas é preciso ter esse olhar, essa visão. Existem muitos profissionais de recrutamento, das áreas de gestão e pessoa, com campanhas de endomarketing, de comunicação interna maravilhosos, muitos cases de sucesso de empresas que conseguiram chegar neste nível de afinidade com os seus colaboradores, e que vale a pena vocês estudarem, procurarem esses cases, olharem esses casos de uso, porque não é um discurso vazio. Ele realmente é possível de ser alcançado, mas é preciso tomar cuidado e construir a relação. Família não nasce pronta, família se constrói, e a família corporativa não é diferente. Ela também é construída dia a dia com ações de reconhecimento, com discursos e com validação daquilo que é verdadeiro e que conecta empresas e colaboradores, e sim, traz um resultado excepcional para o seu negócio.